Doutora, sabe-se que nas unidades de saúde, nos centros de atendimento psicossocial, a situação de emergência da rede pública de saúde clama muita atenção da pasta governamental, né? Uma situação calamitosa. Quanto aos servidores que trabalham lá, é garantido o pagamento de um adicional de insalubridade apenas pelo fato deles trabalharem nesses locais? Bem, deveria ser, né? Porque como a gente, quem sou eu para estar, enfim, dando de gestor. Mas o fato é exatamente esse, a gente começa a ver o grau assim, de ineficiência de um sistema, e aí você se colocando no lugar de quem está à frente ali, né, no dia a dia, né, encarando a falta de material, encarando, né, o paciente impaciente, né, com a ineficiência, com a vontade de ser atendido, com o mau serviço, enfim, com todas as notícias que a gente vê diariamente. E esses últimos dias, né, estava até comentando aqui, que a questão era que não havia mais luvas para as cirurgias, né? E aí os médicos falam, olha, também não tem como operar, porque então assim, eu tenho que comprar. Então até sexta-feira, ou seja, foi numa quarta, se não me engano, que eu vi essa notícia, até sexta-feira disseram que as luvas estavam aqui, mas então até sexta-feira o que estava marcado já não está mais. Então, você olha e fala assim, meu Deus, né, como é que pode? O sistema de rede pública, um mundo de gente, né, para ser atendido, infinidade de situações, todas paralisadas, porque é uma questão, né, também de defesa pessoal do médico, né, e do seu corpo de equipe técnica. Então, a questão do adicional de insalubridade, ela vem sendo debatida também perante a justiça pelo seguinte fato. Não é só o serviço de saúde nos hospitais, nos postos de atendimento, nos locais que a gente tem maior visibilidade, não. A gente tem que olhar também que existem outras atividades que nem sempre os olhos, né, da sociedade estão voltados, que são para os excluídos. Eu vou dar exemplo. São aqueles núcleos de acolhimento das pessoas de rua, né, das crianças, das famílias, né, em vulnerabilidade, né. Então, esses centros, eles existem, são núcleos que existem, né, que fazem parte de uma estrutura distrital, né, de planejamento, e que local em que os servidores distritais também precisam atuar, porque afinal de contas é um serviço que está sendo prestado, um serviço social, de assistência social, que também decorre de um dever, né, de acolhimento, enfim, né, de dignidade humana, de uma série de situações, inclusive de saúde, para essas pessoas. E aí as questões vêm, porque os servidores, quando eles estão à frente desses locais, especialmente desses núcleos de atendimento, né, e a gente tem os recolhimentos para o adolescente infrator, né, uma série de situações em que os servidores que estão à frente desses serviços falam assim, olha, mas eu tenho contato direto, ou seja, é rotineiro o meu contato com as pessoas que têm AIDS, né, com as pessoas que vêm feridas, com as questões de higiene que eu preciso, né, manter, e eu não recebo nada, né. E aí, como é que a legislação delimita o caso? É um benefício que está também nessa lei complementar, mas na 840, mas o texto legal ele é bem expresso, que o adicional de insalubridade, ele só vai ser devido se periciado o local, ou seja, precisa de uma perícia prévia. Periciado o local, se atestar que realmente aquele local e aquele serviço que está sendo colocado, ele necessita ele causa risco à pessoa do servidor. Né? E aí nós, da Justiça, ficamos também, né, um pouco de mãos atadas, porque a gente depende desse laudo técnico. Né? E como é que ele é feito? Há uma normativa do Ministério do Trabalho, né, que é uma norma de regulamentação número 15, ela diz assim, olha, em locais, né, e aí ela especifica, hospital, cemitério, ela coloca lá, se tem grau máximo de risco, dentro da normativa que ela coloca, ou seja, é uma normativa que nos impõe o entendimento, grau máximo de salubridade é só para esses e esses serviços, grau médio para esse serviço, e grau mínimo para esse serviço, ou seja, se o laudo técnico que vem, né, porque aí é um laudo técnico local, tem que ser feito em geral, quem faz
é também uma sessão da Secretaria, salvo engano, de Planejamento, a um servidor, né, que vai lá com essa incumbência, fiscaliza o local, verifica o que está acontecendo, qual é a atribuição do servidor e traz o laudo, junta ao laudo dentro da ação, que é geralmente uma ação de cobrança, né, do servidor, e aí dizendo o seguinte, dentro dessa normativa do Ministério do Trabalho, como é que ele classifica aquele atendimento que está sendo feito, né? E aí vem a discussão, mas ele não está vendo que eu não faço, né, só isso, ele não está vendo que não sei o que, ele não está vendo a falta de estrutura, de recursos humanos, né, estrutural, né, o local não me oferece nenhuma possibilidade de higiene, de não ser infectado por isso tudo, enfim, as discussões começam. O problema é que, com o laudo técnico, o juiz realmente ele fica um pouco vendido, porque assim, é técnico, né, e nós não temos esse conhecimento. Então, em geral, quando está lá já na normativa que há necessidade da perícia, né, a gente precisa da perícia para implementar no direito a esse benefício em particular. E quando a gente fala desse benefício em particular, a gente fala porque as ações, elas têm, né, elas são costumeiras, né, então o grau de dificuldade que a gente tem com relação às insalubridades, e isso acontece justamente porque a gente depende da perícia. Hoje, perícia em termos de serviços de saúde, né, de núcleos de atendimento, de tudo que a gente possa ver e que dependa do Distrito Federal, a gente tem muita dificuldade, né, muita dificuldade, porque tudo isso reflete, né, essa falta de administração com relação a esses problemas que são pontuais, como se eles fossem deixados de lado, né. Mas a gente tem que enfrentar, porque na verdade é uma ação que está ali, são servidores que também estão ali, né? A gente precisa dar uma resposta judicial e é sempre esse dilema, né? Porque na realidade isso devia ser uma implementação feita dentro do próprio sistema governamental. Quando o judiciário intervém nessa situação para dizer assim, olha, aqui realmente oferece risco, o gestor precisa ver que, na realidade, ele está correndo o risco de que a interpretação judicial não se faça de acordo com a liberalidade administrativa. Esse é o grande problema, né? É transferindo para o Poder Judiciário uma competência que ele não tem. Porque se eu preciso de uma perícia que vem dele mesmo, por que ele já não se adianta? Fala assim, olha, para esse caso específico aqui, para, né, assim, dentro de um contexto administrativo, né? Essa intervenção do Judiciário, nesse ponto particular, eu questiono muito. Sabe, por que nós precisamos intervir no procedimento que a princípio está lá, está normatizado, olha, tem na lei, ele é regulamentado, ele poderia estar sendo feito justamente para evitar que esse tipo de ação chegasse aqui e para que o Distrito Federal também não corresse o risco de pagar aquilo que ele acha que não tem que pagar, né? Então, não é esse o contexto. Então, nas decisões eu costumo colocar, digo Distrito Federal, né, a razão da resistência com relação à implementação, né, do adicional, em virtude de que é um laudo feito pelo próprio, né, pelo setor competente do Distrito Federal e que isso poderia ter sido feito administrativamente. E aí, silêncio total. Não vem. Né? Então, assim, sentença tem que ser colocada, tem que ser proferida. Né, o laudo que eu tenho é esse. O risco de que a gente vá de encontro à política, né, que foi instituída também é muito grande. Né, porque amanhã muda, ou seja, se há uma colocação, ou seja, uma reforma, né, no local, se eles implementam por conta da sentença, implementam o local e colocam dentro da estrutura, né, que impossibilite, ou seja, que deixe de existir a necessidade de pagamento, a gente também não fica sabendo, a sentença fica ali, é tudo sempre assim, né, porque a sentença, a princípio, quando ela transita em julgado, ela é imutável. Então, eu acho que o gestor cria um grande problema para ele, que eu acho que ele não se apercebe disso. Por mais que a gente procure alertar, até então não tem surtido nenhum efeito. Essa questão realmente fica lá para nós e as sentenças ficam e os cumprimentos vêm e o dinheiro público sai, que é o dinheiro nosso, né? Às vezes para situações que não são necessárias. Mas